E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Como é que vocês estão? Somos do Pod Science da SES Unita. Meu nome é Francisco e temos aqui ao meu lado o nosso colega Lenike. E aí, Lenike, tudo certo? E aí, pessoal, tudo certo? Mais um novo episódio aí. Vamos embora. E nossa convidada Larissa Sena, que é estudante de Direito. Obrigado, Larissa, por fazer parte desse convite, aceitar esse convite de hoje. Oi, pessoal, boa tarde. Sou estudante de Direito do terceiro período e é uma honra estar aqui com vocês. E hoje em questão estamos recebendo, né, o Marco Aurélio, nosso convidado, professor do curso de Ciências Humanas e Sociais aqui da SES Unita, que vai trocar ideia conosco sobre algumas temáticas, né? Boa tarde, professor, tudo bem? Como é que você vai? Muito obrigado por aceitar esse convite, viu? Beleza. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. A gente nunca sabe quem está assistindo onde está e que horas está, né? Mas boa tarde aí para todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Bater um papo é sempre muito bom. E principalmente com vocês, né, que são de uma outra ferramenta do conhecimento, a área de exatas, áreas que a gente precisa dialogar mais. Eu acho que é bacana isso. Topei o desafio, embora vocês entendem mais do que eu dessa história de número, de cálculo. Eu era otimamente ruim, tanto que eu faço humanas, né? Mas eu fiz contábeis. E em contábeis eu tive que andar um pouquinho pela matemática, mas olha lá, é a financeira e olha lá. Viu? É importante. Antes da gente entrar na temática, né, que é a política brasileira e suas características, a gente sempre tenta buscar saber um pouco mais sobre a história do nosso convidado. E se o senhor possível dar uma palhinha aí sobre a sua história, sua trajetória, como é que se deu? Olha, interessante é o seguinte, não sei o que é interessante contar, mas vamos lá. Eu sou Marco Aurélio Freire, sou professor de Direito aqui da SES, de Ciências Contábeis, curso de Humanas Geral, já ensinei Ciência Política, também RI, né? Mas minha formação mesmo é em Ciências Contábeis e Direito. Tá? Eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, na época, e me formei nas duas, e depois fui fazer especializações, né? Fiz especialização em Direito Constitucional, também um mestrado em Direitos Humanos pelo FPE, né? Mas com ênfase em democracia, que é a área que eu sempre gostei muito, né? Essa área de política. E aí, profissionalmente, trabalhei em Alagoas, há muitos anos, trabalhei uns 6 anos lá, em Arapiraca, em Penedo, que são cidades do interior lá do estado de Alagoas, e aqui em Caruaru, ensinei na Fafica e ensinei, que foi onde eu estudei contábeis, e ensino aqui na SES, onde eu estudei também. Então, a minha trajetória foi voltar para a minha terra, né? Fui, saí, mas voltei como professor também. E também então, eu sou, além dessas questões, ainda sou também analista político e hoje também sou radialista, né? Então eu tenho um programa todo dia na Rádio Cidade, 11 da manhã, né? Lá na Rádio Cidade, que é a 99.7 FM, ela é aqui em Caruaru, e aí todo dia um programa de entrevistas, chamado Cidade Entrevista, né? Eu faço o que vocês estão fazendo aqui, só que no estilo rádio, né? Embora tenha mais no YouTube, viu, gente? Pode acompanhar lá, Rádio Cidade Live 99.7, tá bom? Feito merchan. Eu tenho um programa todo dia lá, e aí faço essas conversas, né, sobre vários temas e tal. Então, eu gosto de conversar muito, acho que essa é uma característica que vem, né, desde que eu fui aluno, uma certa curiosidade científica, sei muito que não sei nada, então acabo precisando saber mais. Aí fico perguntando, e nas minhas aulas, quem já teve a oportunidade de ser meu aluno, aliás, a Larissa é minha monitora, registre-se. E aquilo, as minhas aulas são, assim, provocativas, né? O aluno o tempo todo não fica muito parado, não. Ele vem, às vezes eu não preciso nem fazer chamada, mas os caras estão lá e a gente está sempre provocando, porque eu acho que o que move o mundo são as perguntas. As respostas ajudam a gente a solidificar o mundo, mas as perguntas é o que fazem a gente se mover. E aí é isso. Eu vim aqui para conversar com vocês, mas assim, mais do que respostas, eu também tenho perguntas. Eu acho que a gente vai provocando as perguntas e tentando encontrar os caminhos. Eu acho que esse é o caminho. Esse é um pouco da minha trajetória, né? E por isso que a gente veio bater um papo. Massa, professor. Massa. Vamos lá, né? Já aproveitando a deixa aí sobre questionamentos, né? Atualmente, de uns anos para cá, principalmente com o advento da internet, né, os discursos de ódio e da anticiência e teorias de conspiração, né, tornaram proporções extraordinárias. O senhor acha que existe um ponto inicial assim para todos esses processos? Não necessariamente um ponto inicial que a gente possa... Alguns autores vão dizer que tem e tal, mas para mim é o seguinte.
Essa coisa da curiosidade e da teoria da conspiração, isso é desde que o mundo é mundo, né? Quando o homem percebeu que havia racionalidade, que havia o que se chama pensamento abstrato, porque, veja, nós somos uma categoria de seres, diferente dos outros animais, que nós conseguimos raciocinar abstratamente. Por exemplo, você consegue pensar num cavalo rosa. Você consegue pensar num sorvete de feijão. E, no entanto, eles não existem. Né? E se existir sorvete de feijão, desculpa. Né? Você vai no congelador achando que é sorvete. Feijão ali. Pois é. É o protótipozinho do negócio. Mas veja que dá para construir a imagem no sorvete clássico, o sorvete de casquinha aqui, com sabor feijão e tal, mas todo mundo fica meio com ou um cavalo rosa, dá para construir na cabeça. A gente conseguiu inventar unicórnio, velho. Que não existe, né? Quer dizer, todo mundo acha que não existe chifre em cabeça de cavalo, mas a gente acha bonitinho, né? E tá lá na cultura pop. Então, o que ocorre com isso? Significa que nós conseguimos pensar abstratamente. E pensar, ou seja, a gente consegue pensar até no que não existe. E as teorias da conspiração, grosso modo, não deixam de ser um pouco isso, né? Você tenta ligar pontos com pontos, situações que às vezes são verossimilantes. Veja, eu posso juntar duas verdades e construir uma mentira, fazendo uma ligação teórica entre elas. As teorias das conspirações, eles têm esse mecanismo. Antes do advento das redes sociais e da internet especificamente, elas circulavam, sim. A fofoca, o boca a boca, isso sempre existiu, né? Para você ter uma ideia, e aí assim, e tentativa de dar explicações para fenômenos que a gente não consegue dominar também sempre existiram. Agora, quando a internet evolui, né, e aparece a internet, e depois da internet ela consegue ainda aparecer, além da internet, as redes sociais que conseguiram juntar pessoas que buscavam a mesma temática, isso se fortalece, né? Porque qualquer causa que você queira fortalecer, você vai encontrar gente na internet. Porque antigamente o camarada estava sozinho na casa dele, né, pensando lá, ai meu Deus, tal coisa só pode ter sido os ETs que fizeram, a pirâmide do Egito. E aí ele sempre pensava sozinho, ele falava com um amigo dele, tu é doido. Falava com a professora dizia, olha, não venha com essa besteira não, vai tirar 0 na prova. Falava com o pai e a mãe, menino, vai fazer uma coisa boa da vida, para de pensar isso. E aí ele não tinha como eclodir, sabe? Ele não tinha como, sabe, trabalhar essas ideias. Aí ele vai agora para a internet, num fórum qualquer, num Reddit da vida, num Discord, no Instagram, o antigo Orkut tinha as salas lá, né? As comunidades, Comunidade, né? saudades. Comunidade e tal. O que ocorria? O cara começa a encontrar gente que pensa exatamente como você. Isso reforça o espírito, aumenta, inclusive, a força da narrativa e também transforma você numa bolha. E aí dá a aparência de verdade. Então, o que ocorre? Você começa a ter uma dogmatização, que é uma sensação de que aquilo deve ser uma verdade, porque você não vai questionar. E como todo mundo ao seu redor pensa a mesma verdade, porque você está envolvido naquela bolha, veja que é um mecanismo que... você, quando alguém de fora diz isso, diz, não, todo mundo que eu conheço pensa assim, porque você só está falando dentro da bolha, né? Então, esses mecanismos, essa formação de bolhas, elas fortaleceram as teorias da conspiração. Também fortalece outros temas até bons, mas essa parte também ocorreu. Então, eu não posso dizer exatamente onde começou, mas se quiser um autor para discutir, o Yuval Harari, ele fala numa breve história do tempo que o que moveu o ser humano não foi só a gente fazer fogo, comer carne, desculpa, veganos, comer carne ampliou o cérebro humano, comer proteína, né, na carne, principalmente o cozimento, né, dos produtos alimentícios. Não foi só isso. Ele botou uma coisa numa situação subjetiva. O que nos ajudou a evoluir foi a fofoca. A teoria A fofoca une as pessoas, une né? as pessoas. Porque, veja, pensa aqui, Yuval Harari, falando disso. Ele diz, olha, imagina uma comunidade coletora, mesmo uma comunidade coletora pequena, 50 seres humanos, que está relativamente próximo, instalados em Caruaru, e outra comunidade de 100 pessoas instalada em Altinho. Aí vai um viajante lá para cá, porque as pessoas não viajavam, né? Porque tudo a pé e tal. Mas supõe aí, 10 mil anos atrás, o cara saía lá de Altinho, caminhava, chegava aqui em Caruaru. O que era importante, além da gente saber se tinha guerra, se iam ser atacados, porque a gente pensa em sobrevivência, sim, mas quem tá pegando quem? Quem é o rei de lá? Como é que ele tá no poder? O que é que ele veste? Isso também move. Entendeu? Verdade. Então, nesse sentido, a teoria da conspiração, veja, é parte desse processo de evolução. Elas não são boas.
Algumas são divertidas e inofensivas, outras são extremamente perigosas e tornam a vida pior, né? Como aquela história de que vacinas são perigosas e tal. Isso é ruim e isso causa uma situação, às vezes até de levar pessoas a tomar decisões individuais que vão colocá-las em risco. Prejudicar o Prejudicar próximo, né? elas e a outrem, né? Mas, falando pelo lado bom da fofoca como todo, e teoria da conspiração está dentro disso, e não só teoria da conspiração, veja como é parte da nossa evolução. Então, combater teoria da conspiração é difícil, porque está no campo da crença, está no campo, né, do imaginário, da racionalidade abstrata e do subjetivo. Uma forma de fazer isso é fazer as pessoas pensarem cientificamente um pouco mais, né? Vocês que são da engenharia têm isso com mais qualidade, uma afirmação precisa ser provada a partir de teste, experiência e dados. Se a gente começa a pensar um pouquinho mais assim, a gente começa a ter mais filtros. Mas tem que ter uma questão também, só para terminar aqui, tem uma questão que é muito perigosa e todos nós passamos. É o véu de confirmação, né? Porque o que ocorre? Eu penso uma coisa já e alguém vem com a ideia que já vai ao encontro do que eu penso, ou seja, ao encontro, né? Vem a casa com o que eu penso, meu amigo. Tem que ser verdade, porque eu já pensava aquilo. É o viés de confirmação, aliás, né, Vel? Viés de confirmação. É assim mesmo, mas somos humanos, viemos até aqui assim. Eu só espero que as teorias da conspiração não nos matem. Exatamente. Mas que elas são parte desse processo de evolução, são. É a parte ruim. Tem a parte boa também. Porque eu acho que é mais sobre questão da distância, né? Porque, querendo ou não, vamos falar de direito, né? Que o senhor é da aula de direito, é meio distante. Até na questão do vocabulário jurídico, a gente estava comentando mais cedo, de que um cara que faz direito, que, por exemplo, a própria Constituição, se a gente for leigo, um cara leigo, ele não vai entender perfeitamente se aquilo tá dando direito a ele, se aquilo tá restringindo. Isso não é meio errado não, professor, porque, por exemplo, a gente pode pensar, como o Lênin falou, olhar um texto lá, ver termos tão técnicos para um cidadão leigo, como ele falou, olhar o que isso quer dizer, né? Eu não sou da área, o que isso quer dizer? Isso é verdade. Isso é um problema, mas ao mesmo tempo tem uma explicação. Imagine que você vai fazer medicina e tem uma área, tem um debate em medicina que é bem específico e técnico, né, Larissa? Que é o seguinte: os médicos falam português, nós também. Mas 2 médicos falando aqui, a gente vai ficar olhando um pro outro e vai ficar... a gente vai dizendo, cara, ele fala grego tão bem que eu quase entendi. Não é? Isso. É normal. Com jurista é a mesma coisa, com matemática é a mesma coisa, com engenheiro é a mesma coisa. As linguagens técnicas são linguagens específicas e que criam e que são construídas justamente para dar entendimento aos conceitos, né? Porque lá na física quântica, você vai precisar entender, por exemplo, né, alguns mecanismos específicos, né? O que é um átomo? O que é um quark? Tá? Né? O que é uma força gravitacional? A força gravitacional, aliás, são 4 forças da matéria: eletromagnetismo, força fraca, força forte e gravidade. Então você tem que entender o que é gravidade. Então, nesse sentido, veja, gravidade fora lá da física, e principalmente da física quântica, gravidade é uma coisa que está muito dura, muito difícil, né? Isso aqui está grave. Veja como o cara vai pensar. Já quando eu falo em gravidade, para quem está dentro do ambiente da física, não tem nada a ver com dureza em si. Tem a ver com um conceito que tem que ser trabalhado e minimamente tem que ser dado para aquelas pessoas. Então, é natural que as linguagens sejam técnicas. E aí você traz um outro problema que alguns juristas discutem, que é um problema real. O problema é que direito é uma dessas linguagens técnicas, é a mais ampla, porque o direito, ainda que eu não estude direito, ainda que eu não queira saber de direito, eu já nasço num conjunto de leis, sob um conjunto de leis, e que eu preciso responder. Porque qualquer um que diga para mim, tem gente que diz, professor, eu faço o que eu quero, você faz o que quer? Faz 2 coisas, sai de casa nu, E andando de ré. Não dá. e entra num carro e fala o seguinte: hoje eu vou para o trabalho, vou de ré. Vou de carro, mas vou de ré. O caminho todinho. Se você fizer essas 2 coisas, entrar no seu carro, andar de ré o caminho todinho, chegar no trabalho e for trabalhar, aí eu digo, realmente você está acima das leis, bicho. Para você não funciona. Você está certo.
Então, de certo modo, eu não posso. Eu posso ter feito engenharia, eu posso ser um gari, eu posso ser um porteiro, eu posso ser um doutor em microbiologia. Não importa, o direito me ocorre. Por isso que lá em direito a gente costuma dizer que o direito é a coisa mais universal que existe. Desculpa as outras disciplinas. O direito é a coisa mais universal que existe porque está todo mundo sob as leis. Aí realmente o direito te ocorre, acontece junto com a sua vida, mas a linguagem para dominar o direito ela é técnica. E aí ocorrem essas separações. Aí tem autores que vão falar, aí eu vou citar outro autor, é um argentino radicado no Brasil, que é o professor Luiz Alberto Vará, né, com W, Luiz Alberto Vará, que diz isso. Ele diz, olha, o problema é que os juristas, às vezes, se concentram no que ele chama de monastério. É como se os juristas entrassem num monastério, virassem monges do direito, e eles ficam discutindo entre eles, e o povo aqui embaixo não entende nada. E essa é uma crítica justa, tá? Para isso, a gente tem uma contra-argumentação hoje, que é a preocupação do direito deixar de ser hermético, ou seja, fechado, né, como se fosse um vácuo lá dentro, e o direito começar a ser mais próximo. Agora não significa também que o direito vai deixar de ser técnico. Ele só que o cidadão precisa entender. Algo mais flexível, né? Porque sabe o que ocorre às vezes? E essa sua crítica é fundamental. Às vezes você tomou uma decisão judicial, e você não entende se você ganhou ou se você perdeu. É bem isso. Né? Você precisa de um tradutor. E aí, às vezes, um advogado quer falar... Tem aluno de direito que chega que ser advogado. É falar difícil, velho. E quer escrever coisa lá no texto, né? Ele começa a meter um latim lá. Se perguntar ele nele, vai saber. Não, essa é a questão. Só porque é bonito, só porque Pois eu já peguei um aluno que botou assim, ó, numas provas. O pacta sunt servanda, né? Vai ter que fazer o litígios, o locus operandi. Aí eu parei, o texto era tem quase... a ver, né? O texto era quase todo em latim. Aí eu peguei... Passei umas 3 horas traduzindo tudo. Era monografia. Cheguei na banca, comecei a falar o que ele falou. Quando ele terminou, comecei a falar com ele, traduzindo tudo em português e perguntando a ele. Olha, a lei é dura, mas é lei, né? Só que eu comecei a falar em latim também. Dura lex, sed lex, tal. E fui enfiando o latinismo lá. E eu fiz a pergunta toda nesse nível, que era o nível que ele tinha. Cara, o menino gaguejou. O menino, a língua travou, e ele suou. E assim tá dentro do paletó, porque os meninos de direito vêm fazer a defesa em paletó, velho. Os caras bem bonitos. E aí ali eu vi que o paletó apertava, velho. Você tem. Estão me vendo? Ó. Aqui fica assim, o cara começa a desabotoar. Tava de gravata, bicho. E ele suou. E aí, o que eu disse? Meu irmão, é o seguinte, velho. 90% do texto aqui, você tem algumas coisas que tem que manter em latim. Uma expressão, outra, tudo bem. Mas pra que o exagero? Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, realmente. O direito tem que lembrar. O direito, assim como as outras ciências, ele é feito para as pessoas e não para fazer as pessoas se adaptarem a ele. Acho que esse é um ponto. Mas que é preciso que a linguagem seja técnica, porque tem coisas específicas, né? Que a gente não tem como, por exemplo, habeas corpus é habeas corpus, é um sistema, é um instituto. Sabe? Não vai ter coisa que você tem que entender. Mandado de segurança, sabe? A palavra competência, que no direito é uma coisa. Que gera, né? Todo um debate de competência. Se eu disser que você é incompetente aqui, você vai dizer, pô, pra que me xingar? De graça, né, Competência... competência no direito não tem a ver com habilidade. Capacidade. Se pode ou não. A instrução. Atribuição. Atribuição. Então, um juiz de direito fez direito, cara, estudou pra caramba, né? Muito bom, só que ele é um juiz de direito de trabalho. Aí tu quer se divorciar, aí tu diz, ó, bicho, tu pode fazer meu divórcio? Ele vai dizer, não. E tu não estudou direito? Estudei, pô, mas eu sou direito de trabalho. Então eu não sou competente. Então o juiz vai dizer, eu sou incompetente. E quando o juiz diz, eu sou incompetente, o que é que o povo diz? Humilde. Né? Tem advogado, já vi, cara. Isso aí é uma lorota entre advogado, uma piada. Mas uma vez dizem que um advogado chegou no fórum, o cliente tava, olha, como é que eu vou resolver isso? Quando ele viu, era uma causa de que o juiz era incompetente. Aí o advogado, para ganhar o cliente na hora, diz logo assim, olha, doutor, não se preocupe. Não, senhor, eu vou chegar lá, eu vou dizer que o juiz é incompetente. Não, doutor, eu vou perder a causa, o juiz vai ficar... Calma, eu tô lhe garantindo. Aí chegou lá, olha, eu queria arguir a sua incompetência. O juiz disse, realmente o juiz quer trabalhar mais.
Sou incompetente, sem dúvida. Sai o cliente, coitado do Matutinho, né? Era um Matutinho. Chegou em casa dizendo, meu advogado é rochedo. esse é bom. Meteu o dedo na cara do juiz. Meteu o dedo na cara do juiz. Já aumentou a história. Aumentou. Eu sou incompetente. Aí todo mundo, e aí? Oxe, o juiz disse, sou mesmo. Baixou a cabeça. Esse é o homem. Aí, pô, tava... Claro, é normal isso. A compreensão sobre os conceitos, é óbvio que não... A gente tem uma linguagem técnica, como as outras disciplinas e ciências, mas ela não pode inviabilizar a compreensão das pessoas. Acho até, inclusive, que entender um pouquinho de direito nas escolas seria fundamental, não como uma cadeira de direito, não precisa desse fetiche, mas literalmente como uma cadeira sobre cidadania. Né? Antigamente tinha moral e cívica, eu não sou muito a favor daquilo, mas eu acho que cidadania, por exemplo, entender o sistema político. As pessoas não sabem que o Congresso Nacional são duas casas, confundem Câmara com Senado. Saber que, isso é a parte constitucional, sabe, bem básico. Saber quais são os direitos que estão no artigo 5º, saber os objetivos da República, um deles é erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Saber que o Brasil tem 3 poderes, e quais são, e o que fazem. Não precisa de direito em si, no sentido técnico, mas ela poderia, desde as escolas, né, transferir um conhecimento para as pessoas no impacto da cidadania, porque a LDB diz que, e o objetivo do sistema educacional é criar cidadãos nas operações básicas, aritmética, português, né, e cidadania, sabe? E cidadania é isso, é entender o sistema, porque senão eu não vou saber meu papel. Porque o que é que eu posso fazer na rua? Senão eu vou querer andar nu e de ré. Pra Dá ser errado. considerado cidadão, tem que ter gozo dos direitos políticos, né? Pois é. Se a pessoa não tem conhecimento dos poderes nem da Constituição, a pessoa não vai saber votar. E é isso que é um dos problemas do É sistema. contraditório às vezes, Sim. né? Sim. Você dá uma pessoa com 16 anos uma habilidade, um poder, que é o direito político, de votar, não de ser votado. Mas você não consegue dar a ele a compreensão do que ele vai fazer com aquele tipo de eleitor, entendeu? Então, assim, não é uma questão de você doutrinar para partido A, partido B e tal. Mas é dizer, olha, tu tem um voto, o voto tem essa característica, ele é direto, universal, periódico, sabe? Esse voto, ele escolhe cargos que vão ter um mandato. Esses mandatos têm atribuições, competências, tem coisa que não dá para fazer, por exemplo. Eu vejo deputado federal, estamos em eleição, vejo deputado estadual em eleição, vejo vereadores nas eleições municipais prometendo fazer coisas que eles não têm como fazer. Sabe, o cara chega e diz, olha, eu vou caçar a rua, o vereador diz. Meu irmão, tu vai caçar... Bicho, tu pode caçar uma rua, se for uma rua imaginária ali do metaverso, tu vai fazer isso. Né? E tu vai arrumar um dinheiro dentro do metaverso. Fora isso, tu não vai fazer. Por quê? Porque isso é atribuição do executivo. Ele vai fiscalizar, sabe? Se for um deputado federal, ele pode trazer recursos pro prefeito fazer e pode ser que o prefeito não faça. Mas ele não vai fazer. Eu vou trazer recursos para o hospital. Sim, isso você pode. Vou fazer o hospital. Só se você for pedreiro. E for dos bons, porque sozinho você não faz um hospital nunca. Precisa de dinheiro também, né? E vai fazer dinheiro. Entendeu? É verdade. Então, assim, só que o nosso cidadão, né, ele isso é bem básico que eu estou falando, eu sei que muita gente sabe, mas, e talvez o público desse programa, mas observar para a rua que a maioria não sabe o que eu estou falando é básico, não é básico? As pessoas estão abaixo da linha abaixo da linha do básico, velho, para muitas dessas questões que eu estou trazendo. O que é triste, né? E o que obriga a gente, como cidadão, que sabe um pouco mais disso, e não precisa fazer direito para saber um pouco disso, a gente tem que ser também instrumento de educação. Um programa como esse, um momento como esse, mas pode ser na mesa de bar também. Pode ser, não precisa só, vamos falar, eu tenho que dar uma aula para falar de direito. Não, cara, vem na mesa do bar, meu irmão. Tu pode conversar com as pessoas e dizer, olha, qual a importância do voto? Bicho, porque eu votei assim, já me arrependi. Massa. Começa a bater papo. Educação política, ela não precisa ser formal, ela pode, mas ela não precisa ser formal na sala de aula, bicho, é olhando no olho, velho, é conversando sobre os problemas. Porque no final das contas a gente vive na cidade, sabe? A gente não vive no Brasil, primeiramente. Exatamente. Não vive em Pernambuco, a gente vive na cidade. E na cidade a gente vê os problemas da cidade, toma ciência dos problemas do Estado e compreende um pouco mais o problema do país que tem problema. E aí você começa a entender de onde você vem e para onde você vai.
É um pouco isso, sabe? O Marco, em uma das suas falas aí o senhor falou, eu não tô aqui doutrinando. Em uma das aulas do segundo período lá, quando eu estava lá acompanhando como monitora, né, o senhor falava isso repetidas vezes. Eu não estou doutrinando, eu estou aqui falando o que está na Constituição. Como é que o senhor se vê assim inserido nesse processo educacional que tem que estar toda hora reafirmando? Não estou doutrinando, estou falando que está na lei. Como é educar assim em tempos tão difíceis? Isso que é uma qualquer coisa é uma perseguição, qualquer coisa você está doutrinando. A construção das narrativas, as teorias das conspirações e as fofocas que a gente falou, elas distorcem as coisas, né? Eu disse isso na sala, disse eu não estou doutrinando e depois complementei. Mas eu estou doutrinando. Foi, sim. Né? Eu estou doutrinando vocês na compreensão da Constituição. É o olhar do texto. O texto da lei é muito evidente. Né? E aí, só para dar um exemplo, para ilustrar, o artigo 1º da Constituição, o primeiro artigo, você abre a Constituição, isso é para qualquer brasileiro. Você abre a Constituição e ela está escrita assim, ó. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal e tem como fundamentos, inciso primeiro, a soberania, depois a cidadania, depois a dignidade da pessoa humana. Só para falar dos 3 primeiros. E aí tem um detalhe, vê. A primeira coisa que ela já deu a você foi a República, dá o nome do Brasil. Não existe Brasil, só existe República Federativa. República não é só um nome, é um conceito. Se é república, não é monarquia. Aí tu já tem que repor ali, voltar para Roma, entender. Por isso que é bom a aula, sabe? República é um sistema de governo, quer dizer, é uma forma, né, que você vai ter de governo que ela é muito específica, né, porque na verdade é uma forma diferente da monarquia, é uma forma que busca o poder para o povo. O nome república vem de res, em latim, que quer dizer coisa. Pública quer dizer pública mesmo. Então, coisa pública. E coisa pública não quer dizer, como era no meu tempo de colégio, eu fiz colégio público. E alguém pegava aqueles corretores, pintava a banca, alguém reclamava, bicho, faz isso não. Por quê? Isso é público. Queria dizer o seguinte, não é de ninguém. Pô, não, velho, isso é de todo mundo. Se é de todo mundo, não é de ninguém. Não, é de todo mundo. Quem não estuda lá e quem estuda lá sofre quando alguém sofre as consequências daquela banca quebrar. Por quê? Porque o dinheiro é de todos. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que a Constituição já diz a gente é uma república. É federativa por quê? Porque ela podia ser, por exemplo, Portugal é uma república, mas não é federativa. Não tem estados. Portugal só tem o governo central e os municípios. Mas é um estado também de Pernambuco, né? É um país também de Pernambuco. Já o Brasil é muito grande, então tem que ter estados. Mas tem estados, eles têm autonomia, eles têm atribuições. Então veja como a primeira frase da Constituição, eu já estou tentando, já tem conceitos que eu tenho que entender para saber onde eu estou e para onde eu vou. Porque quem não sabe onde está, também não sabe para onde vai. E se não sabe para onde vai, se eu não sei nem onde eu estou, não sei para onde eu vou. E se eu não sei para onde eu vou, qualquer vento serve, velho. Entendeu? Não vai chegar, não vou chegar em lugar nenhum. Então, é uma república federativa. Aí vê, formada por uma união indissolúvel, ou seja, não tem esse papinho, separar Pernambuco do Brasil, separar Rio Grande do Sul. Não existe esse papinho, segundo a Constituição. Tá? E a terceira coisa é que é formada por uma união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Gente, os municípios são parte da federação. Não deviam ser tão desrespeitados pelo governo federal e pelos governos estaduais. Então, a primeira vez que uma Constituição brasileira colocou os municípios como parte da federação foi de 88 para cá. Os municípios são importantes. Esse é o recado. Parece que não foi ouvido ainda, mas tá lá. Então, inciso primeiro, fundamento. O fundamento é o quê? Fundamento é base. É o alicerce. Primeiro fundamento, a soberania, porque é um país que não manda em si mesmo, não manda em nada. Segundo, a cidadania, ou seja, todo mundo tem que ser respeitado no sentido de cidadão. Cidadão é aquele que tem o poder de decidir, tá? Que vota, quer votar e tal. E o terceiro inciso é dignidade, velho, da pessoa humana. Tu tem que ser respeitado, bicho, enquanto ser humano. Ainda que você faça um crime, ainda que você erre, você tem que ser punido, sim. Você tem que... Mas dentro do sistema. Em tese, o sistema tem que fazer o que com você? Cometer um erro? Beleza. Primeiro, tem polícia para investigar. Segundo, tem Ministério Público para processar. Terceiro, tem juiz para julgar. Quarto, vai ter absolvição e condenação. Se tiver condenação, tem cadeia, se for o caso, para lhe prender. Mas depois tem que voltar para a sociedade, porque não tem pena de morte, nem pena perpétua. Então você tem que voltar. E você tem que voltar melhor. Porque senão você vai fazer tudo de novo. É enxugar gelo. Mas aí, veja, tudo está implícito
no artigo 1º da Constituição. Mas de cor. Ninguém sabe o artigo 1º, nem saber de cor, nem precisa saber de cor. Entender, né? Entender ele de verdade. Eu preferia do que decorá-lo. Mas, veja o desafio que é. E artigo 1º da Constituição não é para... O cara só às vezes aprende artigo 1º da Constituição, gente. Tirando nesse podcast. Lá né? Uma aula gratuita, né? Aula gratuita. Lá na aula de Direito, e às vezes no 2º, 3º período, velho. Tu tem que chegar, cursar Direito, pagar uma mensalidade, passar no vestibular difícil, passar um 1º período, chegar no 2º período, aqui o professor vai falar do artigo 1º da Constituição, velho. E na aula de Constitucional, bicho... É uma coisa básica que todo mundo deveria saber, né? É isso. Não preciso fazer direito para saber disso. Porque o cara de serviço social, o cara que faz engenharia, o cara que faz segurança do trabalho no curso técnico, o cara que nem vai para a faculdade, também tem todo o direito de saber, porque esse mesmo artigo atinge ele. Aí, todos nós. Então, assim, esse é um dos problemas, tá? Mas, acho que com a informação que a internet traz, tem muito lixo na internet, mas também tem muita coisa boa, né? Então... Dá pra gente mexer em algumas coisas, mas que o desafio é esse. Assim, para contextualizar um pouco, professor, o senhor falou aí que o artigo 1º deveria ser obrigatório para toda a população saber. E realmente, de fato, assim, hoje, não, assim, eu falo da engenharia porque é o que eu tô mais dentro, né, nessa bolha, né, como posso falar. Hoje a gente passa por um processo na qual a gente está integrando as ciências humanas e sociais. Sabe por quê? Porque o engenheiro, antigamente... ele era denominado um cara muito técnico, que às vezes não ligava não necessariamente pro sentimento do outro. Era frio, né? Exatamente. Tem a noção de que o cara é um homem de gelo, né? Uma mulher de gelo, né? Exatamente. Então a engenharia hoje passa por um processo na qual é necessário a gente ter esse lado social, esse olhar social, ver como a sociedade está sendo disposta, porque querendo ou não, nossas ações vai ter um impacto naquela determinada comunidade. Isso Entende? é verdade. Então é necessário que a gente tenha um mínimo de senso, que isso não deveria ser. Isso não deveria ser, na minha opinião, uma disciplina. Não, também acho que não. Deveria ser uma parte humana. Uma parte do cidadão, do estudante universitário de engenharia. Mas que, infelizmente, é necessário tornar-se obrigatório para que se aprenda. Isso é verdade. Ou que pelo menos se tome... a pessoa se comunique com isso, né? Exatamente. A pessoa tome conhecimento que isso existe. Isso é um problema mesmo. Eu também não acho que tem que ter disciplina de direito nem nos colégios, tá? Eu podia estar agora puxando a asa para a sardinha, eu sou professor de direito, vai ter mais emprego para a galera. Não acho isso. Acho que realmente a gente deveria ter... dá para pensar em alguns conceitos aqui. Transdisciplinariedade, interdisciplinariedade e multidisciplinariedade. Ou seja, esses são conteúdos dessa natureza, eles são trans, eles atravessam. Eles são multi, porque um conteúdo como esse não precisa não é só de direito, ele pode estar em ciência política, ele pode estar... É multi mesmo, tá? E é um conteúdo também inter. Né? Inter por quê? Porque ele pode ser compartilhado o mesmo conteúdo por mais de uma. Né? Então, nesse sentido, ele transpassa e perpassa, seria essa a ideia. E não precisava, sabe, lá do colégio, eu acho que desde o colégio, porque mesmo que você... E quando você chegasse nas faculdades, isso poderia estar sendo trabalhado também, desde o médico lá em medicina, o odontólogo em odontologia, ao cara de novas tecnologias, um cara que está estudando robótica, ciência da computação, sabe? Não precisa ser só educação física. Enfim, porque cidadania... é algo que a gente tem que manter, a gente tem que ensinar as pessoas a serem cidadãs, porque ninguém nasce sabendo. E cidadania é importante porque é aquilo que a gente exerce. Cidadania é um exercício. E é um exercício permanente. Você tem 16 anos, já exerce a cidadania. Não só na hora do voto, mas o voto é o momento mais claro dele, do exercício da cidadania. Mas você exerce a cidadania quando você está numa fila, que alguém dando uma de doido, passa na frente dos outros. Isso você vai reclamar lá, isso é cidadania. Quando você é enganado numa loja, ou mal atendido numa loja, que você vai no Procon, você tá, olha, você não pode fazer isso comigo. Por quê? Porque você é bonitinho? Não, eu posso ser feio, mas a questão é que eu sou um cidadão, eu tenho direito, sabe? E tenho deveres. Então, você relembra as pessoas que elas têm deveres para com você, enquanto você luta por seus direitos, e as pessoas vão fazer o mesmo. Então, essa relação direito-dever, ela é fruto de que tem compreensão do exercício da cidadania. Sem distorção, né? Só ter direito e sem também opressões de só ter deveres. Mas essa compreensão de mundo e de universo não é muito comum.
A gente tem uma compreensão de universo que é um pouco diferente. A gente distorce disso por quê? Porque no Brasil, a lógica não é a lógica da cidadania. E aí eu vou dar um exemplo. E aí eu quero ver se o nosso espectador não vai lembrar. Programa policial. Qual é a tônica? O elemento cidadão foi preso. Tu usa logo a palavra cidadão pro cara. E aí no Brasil parece que ser cidadão é ruim. E não é de hoje. Tem um autor chamado Roberto da Mata, que escreve um livro chamado A Casa e a Rua. E aí eu pareço o homem dos livros, né? Eu vou pra todo lugar, bicho. Parece que eu ando com uma legião, né? A biblioteca na cabeça, né? Uma onda, velho. O trauma do Eu primeiro fico período. vomitando os livros aqui, depois o cara... Mas você leu? Não, leí. E o que tá... Porque eu não tava no Zap nesse dia. Porra, bicho, é muito massa. Mas veja, o Roberto da Mata escreve nos anos 60 uma coisa massa, o livro A Casa e a Rua. Ele é um sociólogo e ele diz o seguinte... nesse livro ele explica uma situação. Casa é o privado, rua é o público. Só que a gente leva para a rua os elementos da casa. E aí você vai falar de patrimonialismo, né? Aquela ideia de pegar o público e transformar em seu. Sabe? Por isso que governantes governam prefeituras como se fosse a extensão das suas casas. Os estados e a presidência vão nessa linha também. Então, o público não é público. Lembra da cadeira da escola? Mesma coisa. E aí a casa é a rua. E aí ele diz o seguinte, uma das coisas mais comuns no Brasil, os caras escreveram isso em 1960, uma das coisas mais comuns no Brasil é a carteirada. Né? Que é aquela lógica. Cultural, né? Né? Cadê a carteira? Ó, você sabe com quem tá falando? Né? Porque você chega na frente de uma boate ou para conseguir um acesso a alguma coisa, você não quer ser barrado, você quer pertencer. Se você disser, sou um cidadão, o cara ri de tu. Né? Eu sou um cidadão, tem que dizer... Meu filho, olha, aqui é assim. Não, mas eu sou filho do subcarimbador interino provisório da ex-comarca, sabe? De tal lugar. Oh, peraí, minha cara, não, vou dar um jeitinho. Tu entra no hospital público, tá? E aí tem uma cirurgia pra fazer, tá lá a fila. Tá no hospital público, tá sendo atendido ali, mas não vai demorar. Aí o que é que ocorre? Tu fala com um cara que tu conhece o outro, que conhece o diretor do hospital. E quem te levou lá é o vereador, é algum assessor. Enfim, o que ocorre? Tu tá ali dentro do sistema, não ia ser atendido, ou ia demorar muito, ia ser atendido, mas demoraria muito. Colocaria em risco. E aí tu, de repente, às vezes tem um arrumadinho ali e tu conseguiu acesso. Porque no Brasil é mais importante ser parte ou ter parte com alguém do que exercer a cidadania impessoal. E aí você tem que pensar que Weber, aí vamos para outros autores. Max Weber diz o seguinte, velho. Eu acho que esse podcast vai ficar chato, né? Só citando os autores. O Weber diz que o problema o sistema, ele chama de burocracia. Que a gente só entende burocracia como carimbamento, como coisa chata e demorada. Ele não entende assim, mas tem um detalhe aqui. A burocracia do Estado, ela deveria funcionar com um princípio da impessoalidade. É cidadão, chegou aqui, tem que ser atendido nas ordens, na organização como tal. Mas alguém passa na frente, por quê? Porque no Brasil o conceito, aí é o Roberto da Mata, o conceito de cidadania não é um conceito bem-vindo, não é um conceito trabalhado. As pessoas não incorporam isso desde crianças. Então o que é que eu tenho que trabalhar no Brasil? Não é a cidadania, é o jeitinho brasileiro. Já ouviu falar? Inclusive, impessoalidade é um dos princípios da... Tem na Constituição, eu acho, limpo, né? Sim. Legalidade, sim, impessoalidade, moralidade. Sim. Aí, ó, Ele já tá os vindo. administrativos, os caras vão vir pro direito logo. Eu tô Pessoal, sentindo. é o seguinte, eu vou converter. Estou aqui no trabalho de conversão. Não precisa não, próximo ano eu já tô aí. É. Aí, ó, Muito trabalho. bem. Mais uma visita nossa aqui, ele, né? Ele se acaba. Ele vem. Mas assim, veja que é uma questão, você tem o LIMP que você diz, é o artigo 37 da Constituição, né, que ele fala nos princípios que o Estado tem que ter. E vem veja, não é do direito só, isso vem da sociologia do Weber. Veja como as coisas se conectam. O Weber disse que é preciso, a burocracia do Estado é uma forma organizacional, né, você vê estudo até em administração, é uma forma organizacional para poder dar conta das coisas, porque o Estado é complexo, a sociedade é complexa e eu preciso ter organização. Na lei, como é que se traduziu? No LIMP. LIMP é o quê? O princípio da legalidade. O Estado só faz aquilo que a lei manda.
que a lei permite. Impessoalidade, que é não olhar para quem, se é um cidadão e tem o direito e está inscrito, tem que ser cumprido, mas eu não gosto dele. Não existe, por exemplo. Imagina, tu é uma pessoa do Expresso Cidadão. Tu trabalha no Expresso Cidadão. Aí, pressão, você chega lá, tu é o teu ex. Para quem tá ouvindo, imagine você que está nos ouvindo e acompanhando. Você está trabalhando no Expresso Cidadão da Vida, num desses mecanismos de marcar para quem perdeu identidade. É um mecanismo para marcar, né? Retirar documento, tirar documento. Aí você, que está ouvindo, tem um namorado, tem um ex ou uma ex. Esse ex ou ex chega lá e você foi traído por ele ou por ela. Olha só, tem que doer. Você foi traído pela pessoa. Ela chega lá, essa pessoa, e marca com você. E é você que está ali atendendo. E ela quer justamente uma identidade nova para poder ela tirar o passaporte para viajar com a pessoa com a qual você foi traído. É para doer. Isso, talvez alguém esteja se solidarizando agora com isso, imagina, né? Essa situação, né? Não é? Imagina, né? É uma dor danada, deve pesado. ser, né? É pesado, né? Professor, isso é muito específico. Será que fui eu? Não fui eu. Agora que tô sentindo que você tá assistindo isso. Que é com você. E aí, é pra você mesmo, tá me ouvindo? Ó, o que é que ocorre? Você tem raiva daquela pessoa. E aí vai fazer o quê? Vai atender ou não vai? Veja, pelo princípio da impessoalidade, você vai atender todo mundo e atender bem. Não importa quem é. Seja. Você vai atender bem. Que é a sua função. A função é a impessoalidade. E aí, o Weber fala em latim, ele diz assim, sine ira et studio. Sem ódio e sem amor. Sine ira et studio. Você vai atender a pessoa porque é seu dever funcional de atender. E porque ela é uma cidadã ou um cidadão. Olha que situação. Tem impessoalidade. Tá? Moralidade é fazer a coisa certa dentro da lei. Né? Limpe. É legalidade, impessoalidade, moralidade. Publicidade, né? Publicidade, transparência. Melhor detergente é a luz do sol. Melhor desinfetante é a luz do sol. Já dizia um juiz da Suprema Corte Americana. 1800 alguma coisa. E que foi um acréscimo, não existia. O não existia. Ele foi acrescido por emenda constitucional do Fernando Henrique. Que é eficiência. Além de você ser legal, impessoal, moral e publicizar, você tem que ser eficaz, eficiente. Você tem que fazer a coisa que seja da maior economia possível para os cofres públicos. Porque, veja, às vezes na questão da corrupção, só para entrar num assunto assim, nem sempre corrupção é roubo. Ou, por exemplo, não é só... a gente, às vezes, também tem problemas não só com a corrupção, nesse sentido do roubo, mas a gente tem problema também com uma coisa que não é exatamente uma corrupção, mas que é um problema, que é a ineficiência do gasto, a ineficiência dos processos administrativos e estatais. Então, aquilo não funciona, eu estou gastando dinheiro, estou gastando tempo, estou perdendo tempo das pessoas, estou perdendo o tempo do Estado, estou criando retrabalho. Isso tudo também é ruim. Então, uma administração corrupta é horrível e uma administração ineficiente, porque pega o dinheiro e joga no lugar errado, da forma errada, também é horrível. Só que às vezes a gente se acostuma só, se não roubar tá bom. Não, meu irmão, não roubar é o mínimo, mas não é só não roubar. É também ser eficaz. E está na Constituição. E é essa ideia aqui que a gente está tentando trabalhar. Agora, na casa e na rua, qual é o problema de ser cidadão no Brasil? É que tu diz a uma pessoa que é cidadã, tu vai levar uns tapas, talvez. Se tu diz, eu sou amigo de fulano, eu sou conhecido de ciclano, eu sou filho do deputado, eu sou filho do prefeito, eu sou filho do desembargador, ou sou filho do subcarimbador interino, né, da ex-comarca de algum lugar, e talvez. Entenda agora a lógica? Infelizmente. Mas veja que isso é o jeitinho brasileiro e como ele opera. E a gente aprende jeitinho, não na escola em si, né? Mas a gente não aprende cidadania. Eu acho que esse é um dos problemas do Brasil. Bem, continuando, outra pergunta que vai direcionar nosso debate aqui está relacionado se o senhor acha que a discussão política hoje em dia, no caso, ela não é muito rasa, né? Já que as pessoas não se perguntam sobre os efeitos negativos de uma decisão política. Olha, aqui tem dois pontos que eu posso partir, né? Eu lembro dos sofistas gregos. Só para contextualizar, fui eu que escrevi essa pergunta. E foi em questão em relação porque hoje em dia se fala muito em questão da valorização de uma profissão e que precisa da regulação da mesma. E a gente viu
a regulação da enfermagem, só que dias depois a gente viu, acho que foi até suspenso, não O piso sei. foi sim. Foi sim. Mas a gente viu notícias da questão de hospitais que vão Que fechar e tal. fechar e etc. Aí eu fico pensando, porque os enfermeiros, óbvio que a gente nunca vai ser contra de um enfermeiro ou qualquer tipo de profissão ganhar mais. Só que se não existe outras maneiras ou assim, é porque as pessoas não pensam no outro lado. Elas meio que só pensam no bolso delas. Sim, Pronto, sim. meu salário vai aumentar porque teve a regulação da minha profissão foi valorizada. Só que a gente tem que meio que pensar nos efeitos negativos que está acontecendo atualmente, né? Não, e sempre vai ocorrer isso. Que você coloca, quando vocês fizeram a pergunta, né? Eu fico pensando, né, como é que são as decisões políticas e como é que é a repercussão delas, né? Existe uma coisa, e aí, para continuar nas ciências humanas, né? Já que estou diante de vocês sabem de exatas, sabem de... mas eu vou dar um conceito de vocês antes de dar um de humanas. Bicho, tudo tem na entropia, velho. E você vai entender o que eu tô dizendo. Né? Entropia, meu irmão. O mundo, depois que eu quebrei, ó, peguei uma xícara, caiu no chão, despedaçou, ela não volta mais à formação anterior, concorda? É normal, né? Mas vamos lá. Pensando em ciências humanas para traduzir. Vocês entenderam, mas galera de humana que estiver assistindo, olha, tem um lado bom e um lado ruim, cara. Mais decisão. As pessoas começaram a discutir decisão política, tem um lado bom, porque é uma forma de educação, né? Mesmo que haja uma certa agonia, às vezes polarizações, alguns desentendimentos, ter mais gente interessada por política é bom. O que tem que fazer depois é refinar isso para que as pessoas tenham a convergência de que é possível discutir política, é possível de divergir, mas tem pontos que devem ser sempre pensados. Tem pontos que são meio que basais, né? Fundamentais. Por exemplo, a ideia de cidadania, a ideia de democracia. Algumas ideias precisam estar lá e você não essas ideias você deve preservar e agora o restante você avança ou não, conforme as discussões e os convencimentos. Quando você pensa numa situação como essa que você colocou, né, de proteger uma profissão como a de enfermagem, ou, por exemplo, outras vezes, o jornalismo, por exemplo, né, a gente está numa cabine de jornalismo aqui, e o jornalismo não tem essa regulamentação, né, porque você pode ser jornalista sem necessariamente ter o diploma da faculdade. Então, nesse caso, tem suas vantagens, tudo vai ter vantagens e desvantagens, tudo vão ser escolhas políticas. Nesse sentido, pensando na enfermagem primeiro, é óbvio que quando você faz uma proteção dessa, você tem que ver também como é que o mercado se organiza. Por quê? Porque o mercado é o conjunto, né, das pessoas, das famílias, das empresas, né, num determinado lugar. E o mercado é quem, no final das contas, pelo princípio liberal da mão invisível, ele é que vai acabar regulando também. Olha, eu tenho que pagar X para fulano, não é que seja justo ou injusto, mas eu tenho que pagar X, eu tenho que movimentar Y para poder pagar X. Então isso vai ter que... com o tempo isso se organiza. Mas no primeiro momento você vai ter essa reação. A reação primeira de quem tem que pagar e fica até preocupado ele pode demitir mesmo, pode existir. Depois o mercado se organiza a partir desse piso, porque a profissão vai ser necessária e vai ter que ser paga. E alguém vai pagar a conta. E vai ter que ser empregado, vai ter que trazer essas pessoas. Não dá para operar com um número reduzido demais de enfermeiros na vida de um hospital, na vida de uma clínica. Então, com o tempo, isso se reorganiza. Só que isso pode encarecer um sistema. Então, você pode criar outros subsídios ou formas de amenizar isso. Mas, por exemplo, voltando para o século XIX, pensa na Revolução Industrial. Quando começaram aquela história de que o dia é dividido em 24 horas... E começaram a discutir o seguinte, as pessoas iam para a rua, porque o regime de trabalho na Inglaterra era de 16 horas. E aí as pessoas foram para a rua na Inglaterra reivindicar 888. Era essa a ideia. 888. 8 horas de trabalho, 8 horas de estudo, 8 horas de sono. Hoje a gente não tem nenhum dos três, né? A gente só tem trabalho. Mas o sono, 8 horas de sono, quero ver quem tem. Mas, não, sono a gente tem. Quero ver quem consegue exercer, né? Mas vamos lá. 888. Essa ideia, veja, isso foi tido como absurdo para os empregadores, donos de fábrica da época. Esse pessoal quer ter direito, como assim? Vamos quebrar. Salário mínimo, a ideia de salário mínimo que não é brasileira, é uma ideia europeia, também nessa mesma ordem, nesse mesmo momento.
eles também têm essa mesma imagem. Hoje, se a gente pagar o salário mínimo, isso é um absurdo. A gente vai quebrar, o mercado não se regula, não vai aguentar as empresas. E aguentou com o tempo. Né? Com o tempo, você viu que foi ajustando até os anos. Agora, tem seus preços, tem quem ficou de fora. O grande segredo nosso é como a gente colocar mais gente dentro e conseguir ajustar os custos. Né? Sem ser especialista, mas falando em enfermagem, na verdade em medicina em geral, tem um detalhe que me chamou a atenção. Eu vi um artigo, e aí eu não lembro o nome do autor aqui, desculpa, mas a ideia é interessante. Como ideia, eu não vou soltar fake news, mas que é o seguinte, a medicina é um dos poucos mercados onde quanto mais você insere tecnologia, ela não embarateia. Por exemplo, celular. Você insere tecnologia, ele fica mais acessível. Claro que vai ter celular muito caro. Como de uma determinada marca, de uma maçã mordida, vai ficar bem caro e tal. Mas a média é possível comprar um celular a partir de um certo valor que não é mais tão caro como poderia ter sido logo os primeiros celulares lá atrás. Eram muito caros, muito caros. Os primeiros carros elétricos, muito caros. Claro, os bons carros elétricos, os super bons carros elétricos vão sempre ser muito caros. Mas aquele carro médio para todo mundo, ele vai ser mais barato, não vai? Você tem fones de ouvido. Os primeiros fones de ouvido eram muito caros. Os fones de ouvido de hoje tem os muito bons e caros, mas tem fone de ouvido acessível a R$5. Tem sempre essa barreira, não é? É isso. Ou seja, o que eu quero explicar é que, em linhas gerais, se você insere tecnologia, você consegue ampliar a produção, você consegue reduzir o preço médio. Não necessariamente dos produtos de ponta. Produto de ponta é sempre ponta. Na medicina, não. Tem um fenômeno diferente. Tu insere mais tecnologia na medicina, ela não barateia no primeiro momento. E isso é um dos problemas do custo do sistema de segurança. Eu li o artigo, era sobre como financiar o sistema de saúde norte-americano. É por isso que eu não lembro o nome do autor, mas era nesse sentido. Porque você bota tecnologia na máquina de tomografia, na máquina de ressonância, lá no exame, fica mais caro. Mais dispendioso. Então, a saúde é muito caro para cuidar. Sempre é muito caro. E o mundo todo tem problema para como financiar esse sistema. E isso passa pela questão das enfermeiras, que tem que ser valorizados. Passa pelos médicos, mas passa pelos restos também. Né? E a sociedade tem que pagar essa conta, porque se eu deixar a medicina completamente privada também, não vai dar para todo mundo. O que vai ocorrer, você vai ter um exército de adoentados, e você vai ter um filezinho ali, uma gaminha bem pequenininha de quem vai poder custear o sistema e pagar por ele. De qualquer modo, a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Então, quando tem uma decisão dessa, tem também a luta política, tem também, e isso é normal, a pressão de um lado, a pressão dos donos de empresas e planos de saúde, ou de hospitais, a pressão da categoria, a necessidade de quem precisa de plano de saúde, a necessidade de quem precisa da saúde pública. As prefeituras também estavam com dificuldade. Como é que a gente vai pagar? Né? Prefeituras, Estado, privados estavam... Mas, assim, a gente tem que encontrar forma de financiamento disso, porque, no final das contas, saúde não é só uma mercadoria. Aliás, nem deveria ser uma mercadoria em si. É um direito. E, nesse sentido, mas é um direito, mas custa. Então, precisa financiar. Então, essa é uma das pontas desse iceberg aí, que o iceberg é enorme, viu? Mas tem essa curiosidade, né? Quanto mais mete tecnologia lá... então a solução não é colocar tecnologia... Não, cara, tem que botar tecnologia mesmo pra gente conseguir chegar a um diagnóstico massa, né? Mas, assim... E tratamentos ótimos, né, também. Claro que nem tudo é caro. Tem coisa barata que não se faz também. Questão de malária, doença de pobre é pouco discutido. Tuberculose, malária, coisa que a gente já podia ter acabado do planeta, erradicado, e não erradica porque não é interessante financeiramente. Tem de tudo, mas de todo modo, quanto mais tecnologia, num certo momento, você aumenta o custo do sistema. Mas a gente tem que pagar no sentido de que me parece que é melhor ter saúde do que não ter. Como é que pagar? Essa é a questão. É complicado. Assim, por que o brasileiro ele não é estimulado a pensar sobre política de outra forma? Eu posso refinar um pouquinho essa pergunta? Claro. Eu estava pensando aqui, retomando, que a gente falou bastante sobre educação aqui, e pensando sobre educação política, eu fico imaginando assim, é uma dúvida que surgiu, como é que o brasileiro, a gente vai enfrentar no próximo domingo um momento decisivo para o rumo do país assim, e eu vejo que a vontade por política
tem crescido bastante no país, sendo que como é que os jovens, em especial, vão ser estimulados a pensar sobre política, sendo que é um cenário que está tão assim agressivo, violento nessas últimas décadas, nesses últimos anos. A gente viu um episódio há alguns meses que um eleitor de certo candidato matou outro por pensar diferente. Como é que um jovem vai ser estimulado a pensar em uma coisa que é Certo, tão... candidato. em uma área que está sendo tão mortal e agressiva? Boa pergunta. Eu acho que engraçado, se eu tivesse num podcast de professores, era mais brando. Vocês gostam de me apertar sem me abraçar? Bicho, já que quer me detonar, me leva pra jantar primeiro. Agora Vai comer um hambúrguer. pelo menos me alimenta, pô. Adorei a pergunta, Vici. Boa. Vocês são bons, cara. Vocês são bons. Mas a gente tem um artilheiro aqui entre nós, né? Lineker, né? Já pensou o nome do cara, Lineker? Aliás, quem tá no YouTube, vamos fazer um dever de casa pra quem tá lá assistindo. Quem fica assistindo fica pensando, não, eu tô aqui de boa. Tá de boa, meu irmão, vai fazer uma coisa pra nós aqui. Seguinte, faz nos comentários. Comenta aí. Se Lineker era um bom jogador ou não. Bota aí, comenta aí. Eu quero ver no comentário. Eu acho que o da época era bom, porque isso aqui... Não, os caras têm YouTube, os cara têm como ver no YouTube, os caras têm como ver, né, no Google. Faz comentários. Bota aí. Aí alguém vai dizer, tá lá, o podcast é sobre direitos políticos e tá os comentários só sobre futebol. Aí o cara que vai ter que assistir. Pra Deus, que danado deu nisso aqui. Entendeu? Fica curiosidade, né? Né? Então, Lineker, quem foi Lineker? Vocês vão saber se o cara era bom ou não. Eu não vou dizer nada. Tá? Né? Depois, no final, a gente vai ter o depoimento de Lineker sobre isso. No final, quem pergunta sou eu. Olha só, mas enfim, enrolei, ganhei tempo. Bebi uma aguinha. Silêncio é bom, né? Pergunta massa, gente. Olha, é difícil. Tem também duas respostas, o lado positivo e o lado negativo, né? E você vê, se você falar com um advogado ou um professor de direito, a resposta primordial dele é depende. Então, você quer fazer direito? Aprenda a dizer isso. Depende. Ó, já começou. Né? É o seguinte. Tem um lado bom e um lado ruim nisso. É óbvio que a violência tem que ser combatida, tem que ser eliminada. Mas é o seguinte também. O fato de ter uma violência dessa, aí é que tá. A violência, como ela está sendo feita, ela não vai conseguir, né, silenciar o interesse das pessoas por aquilo. Por política, tá? E quer dizer, essa é a minha ideia. Até inclusive uma fé. Isso aqui é um desejo também. Mas, de certo modo, veja, a juventude atual, ela está interessada. Não em política no sentido apenas do sistema partidário, mas ela está interessada em ver algumas questões que, justamente por terem ficado então muito evidente. Porém, a gente, ao mesmo tempo, também está vivendo em bolhas. Então, depende muito da bolha que você vive. Né? Tem bolha que é relativamente calma, tem bolha que você diz eu totalmente certo, tem bolha que você ignora a existência do contraditório, ignora a existência do outro lado, como a gente brincou aqui com a teoria da conspiração. Então tudo isso reflete muito de como você pensa o mundo. A maioria de nós quer ter viés de confirmação, quer se sentir bem no mundo, ninguém quer ser contraposto, ninguém quer ser taxado de errado, então a gente procura viés de confirmação o tempo todo. E isso dá conforto a gente, isso é natural do ser humano. Mas o mundo é injusto, o mundo é difícil. Nesse sentido, quando a gente se depara com esse outro lado, é possível que a gente passe a tentar, e aí seria o ideal, compreender, analisar e verificar o que está ocorrendo. Então, quando você tem esses confrontos, eles chamam uma atenção, é ruim, são negativos, mas é o que é bom. Que as pessoas compreendam o que está ocorrendo e, por consequência, começam a dizer, olha, a gente tem que ter uns mecanismos de paralisar isso. Mecanismos são manter a cidadania, manter a democracia, né? A ideia de que a gente é uma sociedade e tem que conviver, cara. Então, a gente não pode admitir ideologias ou formas de ação política que inviabiliza a existência do outro, ou que queira eliminar a existência do outro. A política não é um ambiente de eliminação, é o contrário. Veja, até na guerra existem leis. Tem lei para guerra? Tem. Convenção de Genebra.
por exemplo. Tem lei para guerra, até para na hora de guerrear tem lei. Por quê? Porque se eu sou um combatente, eu sou um soldado, tô armado, você também é um soldado, e eu pego a arma, boto no chão, me afasto, eu me rendi, você não pode, se você atirar, você é um assassino. Aí já não é guerra, é crime, assassinato, homicídio. Se a gente tá trocando tiro ali numa questão de guerra, não é exatamente um assassinato, tem a lógica. Então, até para guerrear tem regra. Né? O mundo é constituído disso. Agora, o que a gente tem que passar a falar com as crianças e com todo mundo é, gente, eliminar o outro não é a saída, sabe? Ideologias que preguem a ideia de que nós estamos completamente certos e o resto do mundo tem que se curvar sob pena da gente os varrer do mapa, isso isso é não só danoso, como literalmente isso é o caminho para a perdição de todos, entendeu? E nesse sentido a gente tem que... E aí eu lembro do Karl Popper, outro autor, né? O Popper, ele tem uma ideia que é polêmica, mas é muito bom. Ele fala na intolerância, a gente ser intolerante com a intolerância. Vê só, uma sociedade democrática é marcada pela tolerância das teses políticas, da pluralidade política. Perfeito? Então, assim, eu posso ter gente que pensa de um lado, gente que pensa do outro, por exemplo. Eu posso ter carnívoros e veganos, eu posso ter direita e esquerda, eu posso ter gente de minorias diferentes, gente de etnias diferentes, tá? Eu posso ter pessoas com deficiência, pessoas que não têm deficiência, todos ali disputando seu espaço político. Isso, tudo bem. Posso ter homens e mulheres, posso ter pessoas trans, cis e pessoas... cis e trans, né? Pessoas heteroafetivas e homoafetivas e por aí vai. Tudo bem. Isso é democracia. A democracia é a ideia de uma tolerância para encontrar consensos, né? E respeitar os derrotados. Você respeita a minoria. Agora, qualquer ideologia que começa a divulgar a ideia de que os outros devem ser eliminados, que a única forma de ser é a que você entende como certa e que os outros estão completamente, não é só errados, eles não podem continuar, isso não pode ser tolerado. E aí vem um paradoxo. Olha, o cara diz que a democracia é o lugar da tolerância, mas não podemos ser tolerantes com os intolerantes. Esse é o que o Karl Popper fala. E o que é ser intolerante? Né? Quer dizer, eu não posso ser tolerante, não posso tolerar a intolerância. O professor, e aí não é um contraditório, não. É um contrassenso. É um paradoxo. Porque se eu deixo que os intolerantes entrem no ambiente e eu sou tolerante com a intolerância deles, com o tempo, eles vão ser agressivos, né? São intolerantes. Eles vão colonizar aquilo, eliminar os tolerantes e, consequentemente, não vai ter mais espaço para ninguém, a não ser para eles. Então, o Popper dizia, apesar de tudo, é preciso ser intolerante com os intolerantes para garantir que, numa democracia qualquer, todos têm espaço. Agora, nenhuma ideia contrária à ideia de democracia, contrária à ideia da existência do outro, ou seja, qualquer filosofia que pregue que os outros não devem existir a não ser submetidos a eles, isso aí é danoso. E esses aí têm que ser combatidos com veemência. Então, acho que se a gente ensinar isso às pessoas, a gente começa a ter um ponto. Então, esse tipo de coisa, esses embates ocorrem para além das discussões políticas partidárias brasileiras, no mundo todo, a gente tem que começar a ensinar isso às crianças. Olha, temos que ser tolerantes com os outros. Agora, qualquer um que advoga a ideia de que ele é superior. Lembra do nazismo? A raça superior, por exemplo. Qualquer um que advoga a ideia de superioridade contra os demais e sobre os demais, a ponto de que os outros têm que se submeter, esse tem que ser combatido. Por todos, inclusive pelos diferentes. Tá? Então, suponha que eu fosse esse cara, super intolerante, e vocês discordam entre vocês. Que tem 2 homens, tem uma mulher, vocês são diferentes. Mas eu sou intolerante. Vocês apesar das diferenças de vocês deveriam se juntar contra mim nesse aspecto, nesse combate. Depois disso, vocês podem voltar para as diferenças de vocês. Ou seja, a gente tem que pensar no princípio da igualdade, somos todos iguais, e no princípio da diferença também. Não existe igualdade. Igualdade que submete a diferença a si não é igualdade, é superioridade. E diferença que acentue demais o aspecto
de super separação, ela atomiza. Então, nenhum nem outro, né? Então, aí eu me lembro de outro autor, para ser chato, de novo, John Rawls, que fala no princípio da equidade, do equilíbrio. Né? Mas eu estou citando um monte de gente morta. Não, Roberta Mata está vivo. Nem todo mundo morreu, pelo amor de Deus. Bem, a gente vai entrar numa polêmica agora. Mas... uma polêmica aqui. E a questão é, por que hoje o brasileiro não considera uma terceira opção como candidato ou candidata à presidência da República Brasileira? Nesse momento? Exatamente. Porque hoje só existe ou Bolsonaro ou Lula. Veja, Bolsopetismo, né? No cardápio político que está sendo ofertado, digamos assim, tem mais opções, né? Você tem o Ciro, tem a Tebet, você vai ter o Padre Calmo, você vai ter o Felipe Dávila, não é isso? Você vai ter também o pessoal do PCB. PCB não. Mas Só Eletronic. Só Eletronic, do União Brasil. E tem o PSTU, tem candidato. O PCO não, o PCO tá com o Lula. Você tem alguns candidatos, até os que diz ultra-esquerda aí, extrema-esquerda, tem candidato. Ou seja, o cardápio tá lá, no sentido de oferta. Tem oferta. Né? E aí é por isso que eu acho que a oferta tá dada agora. O brasileiro e também a cultura política e a mídia que a gente opera, né, os candidatos mais fortes, eles naturalmente chegam mais. Esses candidatos, eles têm mais eficiência em chegar às pessoas. Mas uma das explicações, além disso aí, a explicação realmente que vai afetar é o seguinte: eu acho normal que elas pensem mais em Lula e Bolsonaro por um motivo muito simples, cara. As pessoas são racionais, as pessoas são inteligentes. As pessoas são inteligentes, por isso que elas só estão pensando mais em Lula e Bolsonaro. Por que essa resposta, né? Para dar um clickbait aí. Fazer um recorte. Bem, gente, é o seguinte. É inédito no Brasil e no mundo todo, talvez só tenha ocorrido, parece que uma vez nos Estados Unidos, lá para os anos 20. A gente tem um presidente candidato à reeleição, um incumbente. O nome dele, qualquer candidato na reeleição, a gente chama de incumbente. Ele já está no cargo, ele está incumbido no cargo, ele está no cargo, incumbente. Com um ex-presidente disputando. Então o que ocorre? Que é diferente. Não é porque o pessoal está alienado pelo Bolsonaro, pelo Lula. Não é isso. Isso pode explicar uma parcela aí, talvez, se você queira. Tudo bem, não vou discutir. Mas, cara, quantas eleições vocês lembram de um ex-presidente ir para uma disputa eleitoral contra um presidente atual? Se você me disser isso, vá na França, vá na Itália, vá em Portugal, vá nos Estados Unidos. Se você encontrar mais do que 3 casos, a gente tem que fazer um podcast só sobre eles. Eu tenho uma explicação diferente. Imaginei. Que... Mas veja, um presidente no cargo, ele é conhecido praticamente por 100% da população. Um ex-presidente é conhecido praticamente por quantos? 100% da população. Isso funciona por si só. Porque o que é política eleitoral? As pessoas têm que conhecer o candidato. Então tem candidato aí, Soraya, Simone. Ciro também tem, por ter 4 tentativas, Ciro também tem esse grau de conhecimento próximo disso. Mas os outros não. Então é muito difícil disputar uma eleição que só tem 45 dias oficiais contra candidatos de um peso de anos. Né? Porque eleição é conhecimento, velho. No sentido de eu não voto em quem eu não conheço. Então se você me apresenta o candidato XX, eu nunca vi o cara, meu irmão. Então, veja, uma das explicações desse fenômeno é que essas eleições aglutinaram-se em torno de figuras ultra conhecidas que já têm que eles já têm inserção social. Porque, veja, como é que o brasileiro se informa, Lineker? Nem todo mundo tem celular, e quem tem celular não tem tempo, às vezes, de ficar olhando. Então, como é que o pessoal vai saber quem é aquele candidato que você está lançando do nada ainda para chegar? É natural que as pessoas aglutinem-se em torno daquilo que já é mais factível, mais próximo. Isso é uma das explicações que mostra como o cenário brasileiro é diferente e no resto do planeta você não tem isso. Não há. Só nos Estados Unidos, uma vez, se não me engano, é que houve um ex-presidente buscando um cargo nesse sentido, de disputar de novo a eleição. A gente não tem isso no mundo todo, é raríssimo isso ocorrer. E é por isso que essa eleição está sendo um objeto de estudo de altas entidades de ciência política do planeta inteiro. A Europa vai, de domingo, a Europa vai estar de olho no Brasil.
não só os governos europeus também, mas também as escolas. Está todo mundo estudando o case, é um case, como a gente diz, né? Então, o que está ocorrendo aqui no Brasil é que 2 postulantes super conhecidos, alguém que está no cargo, que tem influência social, porque você pode reclamar do que for do Bolsonaro, mas ele tem influência social, ele tem penetração na sociedade. Lula também. E esses 2 fenômenos ajudam a digamos assim, ofuscar novos postulantes para romper uma barreira. Romper um candidato é razoavelmente possível. For só um deles, era possível. Romper 2... Se você fazer essa pergunta ao Lavareda, se você fizer essa pergunta ao Marcos Nobre, se você fizer essa pergunta a qualquer cientista político, ele vai dar mais ou menos essa resposta. Romper contra um é possível. Dificílimo, mas você vai. Mas lutar. Por que a terceira vez não se cria? Porque lutar contra 2 nomes consolidados num país continental, que se a gente estivesse falando da Suíça, se eu estivesse falando de Portugal, que é também de Pernambuco, dá tempo de percorrer e tentar ver se ainda você refaz seu nome. Mas vai andar o Brasil inteiro, 8.511.900 e tantos quilômetros quadrados, para ser conhecido do Oiapoque ao Chuí, da Amazônia ao Pampas. Complicado. Entendeu agora? Então, isso explica. Agora, como eles fazem a política, se doutrinam, se polarizam, a gente pode discutir isso, mas romper a barreira do... Eu só voto, eu e qualquer um, só voto em quem conheço, gente. É muito difícil votar em quem não conhece. Não quer dizer que os outros não tenham voto. O que eu estou dizendo aqui, a massa... Então quer dizer que Não, você só vota em um dos 2. Oi? Você só vota em um dos 2. Como um estudante de ciência política, eu conheço os outros, né? Tava só querendo colocar... Entendeu? Eu não estudo, eu conheço a Tebet, conheço o Ciro Gomes, conheço tudo. Assim, eu analiso eles também. Mas assim, coloca o brasileiro médio aqui, né? Mas faz sentido, né? faz muito sentido. Coloca o brasileiro médio. O cara que trabalha, pensa comigo, pô, o cara tá lá no Recife, o cara tá na periferia de Caruaru, o cara tá lá em São Paulo. Ele sai 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, pega um ônibus lá, 2 horas de ônibus, para chegar no trabalho às 8 horas. Às vezes é 3 horas de ônibus. Tá? Ele chega lá, um metrô, chega lá, passa o dia se esforçando pra caramba, sai de 6 da noite, só chega 8 da noite em casa, chega em casa, bota a novela pra lá pra assistir, daqui a pouco já vai dormir. No outro dia, tudo de novo. Qual o tempo que ele tem pra se questionar sobre político, sobre Pois é, candidato? É difícil, né? É Aí um difícil. candidato mais conhecido é mais fácil de vender, né? De se aproximar e de fazer ele prestar atenção. Entende? Claro que eu não estou dizendo que candidatos novos não vão surgir. Vão surgindo. E estão surgindo. Tem candidato novo. Mas veja como a cartela de oferta. A gente não sabe nem dizer o candidato PSTU aqui. É verdade. Né? A gente não sabe dizer. Tem gente que não conhece a Soraya. Tá sabendo quem é a Soraya Tronic, que ela tá sendo chamada aí pro debate. O Padre Calma, porque é o Daciolo dessa vez. É o Daciolo. É o candidato folclórico dessa vez, né? Quer dizer, mas fora essas coisas mais folclóricas que ficam na superfície e que parecem caricatura, porque se apresentam como tal, às vezes, na cabeça do povo, a luta real para valer, ela se resume. Um voto hoje na Tebet de uma certa classe média, né? Que quer votar numa mulher e tal, e porque ela vem saindo muito bem de debates, não tem como dizer, não, ela tá saindo bem. E como senadora ela foi muito bem na Covid, na época, na CPI. Você tem um voto no Ciro, que é um candidato que não é de hoje, que o Ciro foi candidato em 98, foi candidato em 2002, foi candidato em 2010, 2018 e candidato em 2022. Então, não é um candidato experimentado. E você tem o Lula, que disputou de 89 a 2006 todas as eleições presidenciais, todas. Só deixou de disputar em 2010, 14, 18. O nome do Lula sempre teve na urna, cara. De 89, perdeu pro Collor. 94, perdeu pro Fernando Henrique. 98, perdeu pro Fernando. Sempre chegando em segundo, né? Ou em primeiro. Perdeu em 98 lá pro Fernando Henrique. Ganhou em 2002, ganhou em 2006. São 5 eleições, velho. Aí você não teve em 2010, que era a Dilma, né? Mas foi a dele que ganhou, né? Chamavam até ela em 2010, a mulher do Lula. O povo, veja como o povo não sabe o lance, como conhecer o político. Como é que venderam a Dilma em 2010? A mulher do Lula. Exatamente. E o povo sabia que não era a mulher no sentido afetivo, né? Mas era a forma de falar, a mulher do Lula. Não era a Dilma. Para muita gente, em 2010. 2014 é diferente. Mas em 2014 ele ganha de novo, em 2018
Tava o Haddad tava preso. Se não era o quê? Se não era o candidato. Esse não é candidato. E em 2018 não era o candidato. Lançou o Haddad, tava preso, o seu vice subiu, que era o Haddad, subiu. Ou seja, o Lula participa das eleições como presença ou ausência. Desde 89, cara. E aí, eu não gosto do Lula. E daí, isso pode negar o fato? Exatamente. Aí, o Bolsonaro participou da eleição de 2018 como um fenômeno eficaz, eficiente, no sentido de uso do tempo de mídia social, né, que é um case de sucesso ali, o que ele fez na internet, 8 segundos de televisão, e ele vai para o segundo turno. Tem a facada, em termos eleitorais, ajuda, no sentido de que ela chamou a atenção. Ela chamou a atenção, porque, veja, ele ganhou um tempo de televisão que ele não tinha. Não é normal um candidato levar uma facada, isso não está certo. Então, um candidato levar uma facada no meio de um processo eleitoral, porra, que país de banana é esse? República de banana, né, bicho? Não dá nem segurança a um candidato. E aí, o que ocorre? Ele vai pra TV todos os dias, a mídia começa a cobri-lo, pô. E ele passou a ser conhecido no país todo. O Zap não ia eleger ele sozinho. Mas não foi o guia eleitoral que o elegeu, tampouco. Foi a cobertura de televisão, ajudou muito. Foi só isso? Não tem um fator único. Não dá pra dizer, só foi isso. Isso não existe. Numa campanha presidencial com tanta gente, com tantas coisas em jogo, claro que não tem um fator único. Então, foi a facada que elegeu? Não. Foi a visibilidade pós-facada sozinha? Não. Foi o WhatsApp? Não. Tudo isso ajuda a contar essa história, além do que o Brasil já vinha passando, a questão da Lava Jato e uma série de coisas. Agora, é um momento político, um pós-impeachment, tudo isso ajuda. Agora, Bolsonaro foi eficaz, muito eficaz, né? E conseguiu isso. E aí hoje é o atual presidente, é o incumbente. O cara tá no cargo. Nunca desceu do palanque, sempre fez política, 24, desde o dia 1 de janeiro de 2019. Tá sempre ali, falando pros seus. Ele fez um governo muito falando para os seus. Que teve essa diferença que o povo falou. Assim, parece que eu tô apoiando ele, mas... Não, sempre errei, não, que o pessoal fala, se fosse, eu sei que quando eu falo de um ponto, olha, tá vendo, virou lulista. Virou porque se reclama de Lula, é bolsonarista, se reclama de Bolsonaro, enfim, mas é porque o diferencial... Não, que a gente tem que debater mesmo, tá certo. O diferencial que ele fez foi continuar, parecia que ele ainda tava, nos 4 anos, parecia que ele tava em campanha Isso, pronto. Esse é um ponto que é impossível, nem os bolsonaristas discordam. O presidente, o estilo dele sempre foi estar como quem está em palanque. Ele está em palanque. Nesse sentido de ele não deixa a roda da política baixar. Nunca desceu do palanque, nunca fez esse... O gesto era sempre falar para os dele. E nesse sentido ele sempre manteve. Por isso que, você acha o quê? Que tem uma coisa que o Bolsonaro fez que pouca gente percebe. Normalmente um governo com 30% de aprovação, que é mais ou menos o que ele dá nas pesquisas, o governo, estou falando dele, a aprovação do governo dele é de 30% com uma rejeição de mais ou menos 50%. Ele, aliás, ele é mais rejeitado que o próprio governo. O povo gosta mais do governo que dele. Mas tem uma coisa interessante. Ele converte todos os ótimos e bons em voto. Se você vê os 30% que quando soma ótimo e bom, dá mais ou menos 30%, que é exatamente a votação dele. Isso não é muito comum. Os ótimos você reverte em voto em qualquer lugar. Se o cara já acha teu governo ótimo, o cara vai votar em tu. Mas nem sempre o bom necessariamente vota em tu. Não sempre. E ele consegue reverter isso, sim. O problema dele é a rejeição, né? Porque ele tem também... O estilo que ele fez criou ele criou... Tem um pessoal muito bolsonarista, mas tem um pessoal anti-bolsonarista. E aí, na guerra de em 2018, o antipetismo fez muita gente votar nele, porque ele era o voto útil contra o antipetismo, e ele soube se colocar bem nisso, e fez isso com muita maestria. Mas agora, não é só o antipetismo, essa eleição não é uma eleição de antipetismo tanto. Tem antipetismo? Tem. Mas essa é uma eleição também de anti-bolsonarismo, porque está no poder. E é normal, quem está no poder chama a atenção para o bem e para o mal. E aí o estilo de governar dele não é aprovado por todo mundo, aliás, por uma grande maioria. Isso explica ele estar atrás agora. Se ele diminuir a rejeição, e até o dia 1, dia 2, ele pode tentar alguma coisa para fazer isso, ajuda. Uma forma de diminuir a rejeição tem 2 caminhos. Falar melhor de você mesmo ou falar mal do outro lá. Que aí você amplia a rejeição dele. Entendeu? E se ele for ao segundo turno, havendo o segundo turno, ele vai tentar trabalhar para isso, né? Ao mesmo tempo que tira... Porque no segundo turno é o seguinte, bicho. Um voto que vem para mim, tira 2, né?
Porque nós só tem 2. Então, se eu tiro um voto, eu tirei 2 pontos. Que o voto veio para mim, eu tirei 2 pontos. Ganhei um e tirei um de você. Então, isso, a balança... Ou seja, 10 pontos na frente de um pro outro, só para dar um exemplo qualquer de segundo turno. 10 pontos na frente, na verdade, você tem que virar 5, né? Virou 5, empata, né? Metade. Né? Então, nesse sentido, um voto é duplo em segundo turno. Né? Mas no primeiro turno, não necessariamente. Porque no primeiro turno tem mais... A cartela é maior. Cartela de oferta política. Agora é isso, é uma eleição sui generis porque nós nunca vimos um incumbente contra um ex-incumbente. Isso no mundo todo é muito inédito. Então, assim, tem muita gente nas escolas políticas, ciência política pelo planeta, olhando para essa eleição, viu? Olhando mesmo para estudar, para entender, para ver como é que vai ser essas questões. Eu particularmente também estou. A diferença é que nós, que estamos olhando para essa eleição, a vantagem nossa em relação aos suíços, aos franceses, aos americanos, é que a gente pode votar também, né? A gente, não só a gente estuda, como a gente vive, não é? A gente vive essa... Exatamente, a gente vive a momento. história. Isso é bacana também, tem seu lado muito positivo. Então, eu acho massa o país estar indo para uma eleição e poder ir, sabe, contar a sua própria história após isso. É isso. Bacana, professor. Uma das coisas que eu fiquei me questionando agora foi relacionado ao populismo. O populismo no Brasil é muito forte. É muito forte. E a gente vê isso com Lula, a gente vê isso também com Bolsonaro, como o senhor já citou aí, que ele, desde o primeiro dia que ele entrou como presidente até hoje, né, ele ainda é presidente, não saiu do palanque, não é? Existe outro método assim, fora o populismo? O populismo meio que está enraizado hoje na... A América Latina tem muito populismo, né? De esquerda ou de direita, como você coloca aí, o peronismo, por exemplo. Que tem as duas vertentes. O peronismo é um fenômeno difícil de estudar até, às vezes. Porque o peronismo tem de direita e tem de esquerda, velho. É um negócio assim, bem interessante. Eu fui muito incipiente, estudei muito pouco. Tenho vontade de parar para estudar, mas a política brasileira não deixa eu dar uma estudada melhor na política da Argentina. Mas por curiosidade, acho que eu não estou citando dessa vez ninguém, mas assim, como tema de estudo, nós estudávamos no peronismo argentino para entender algumas coisas dos nossos hermanos, né? Principalmente se algum de vocês tem vontade de conhecer a Argentina ou entendê-la, vale a pena. Mas vamos lá. Populismo existe mesmo, e não só no Brasil, né? Você vai encontrar o populismo em outras searas, até na Europa, você vai ter isso também. Mas assim, e ele está ligado à ideia básica aí de populismo que você traz, é a ideia de fazer certas coisas para agradar as massas, mesmo que essas coisas não necessariamente elas impliquem em um custo ou em uma dificuldade para o país depois. Há teorias que são antipopulistas, ou pelo menos combatem mais, teorias mais os democratas liberais em geral, eles vamos ter que fazer questão fiscal, por exemplo, no fiscalismo, né? Um fiscalismo do neoliberal ou liberal, ele tem esse lado, olha, a gente tem que ter controle das contas públicas, só que o problema é que dependendo da situação, fazer esse controle é desagradar a massa e a maioria da população, já que os países são muito desiguais. Então, às vezes, tem esse problema para administrar. Então, vamos lá. Eu preciso cuidar das contas públicas, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão passando fome. Então, tem que ter um auxílio. E o auxílio vai sair de onde? Preciso melhorar a vida dos enfermeiros, mas vou tirar de onde? Então, se eu não der, o sistema também fica... Então, é muito... Governar é fazer escolhas. Não é tão fácil. O populismo, às vezes, são escolhas para agradar as massas, mas, ao mesmo tempo, também um fiscalismo, por outro lado, também, só pelo fiscalismo, ou por essa coisa fria de achar que não tem que ter sensibilidade social, isso também é ruim. Principalmente em locais desiguais, onde a gente não está discutindo. Veja, na Noruega, as pessoas estão discutindo a internet como direito humano. No Brasil, a gente está discutindo comida. Porque tem criança hoje, nesse dia de hoje, cuja refeição, a única lugar de refeição garantida é a escola, mesmo assim vai para a escola e está sendo carimbada na mão para poder comer só uma vez, porque senão, se ele comer 2 vezes, ele está tirando a merenda do próximo amiguinho que vai voltar para casa com fome. Mas isso é por quê? Porque no orçamento fiscal que está sendo mandado para essas escolas, o valor para comprar comida é baixo. Então e vai tirar de onde? Então falta dinheiro mesmo. Então a primeira coisa que eu acho que tem que precisar é pensar uma administração melhor. Não é só a corrupção também, mas muito essa coisa que eu digo, como gastar melhor. Não é, e eu estou vendo alguns falando isso, a gente não tem que ter nem Estado máximo,
realmente eu não acredito que resolva. Estado mínimo também tem muita dificuldade. Né? Alguns autores já mais liberais estão falando em estado necessário. Também alguns desenvolvimentistas. Não seria... Nisso eu acho mais interessante. Para mim, um estado ideal seria ter educação, saúde e segurança. Pois é. Por exemplo, o Brasil. Porque o Brasil... Uma das despesas do Brasil que eu acho muito é com o privilégio da administração, dos altos servidores. Sim. Não tem Sim, porquê. que é uma casta. E, por exemplo, se você cortar, por exemplo, do presidente, né, os benefícios do presidente da República, veja, isso não vai fazer a economia que o país precisa, isso só não. Isso aí não. É bom no sentido moral. Porque dá um exemplo. Dá um exemplo. Sim. Aí você tem que ver quais são os altos cargos do Estado. Porque a maioria das pessoas do Estado, elas não ganham tão bem. Os professores, os policiais, a galera mais Que embaixo. geralmente não é ganha os tão bem. principais. É, quem tá na ponta. Exatamente. Aí, juízes, procuradores, grandes carreiras de Estado, esses têm. Mas também não são tantos. Realmente você pode cortar esse privilégio. Agora, esses privilégios em si, você deve cortar no sentido moral, de dar um norte, fazer botar um holofote onde, olha, colocar uma luz para apontar para o futuro, isso está certo, no sentido moral. Mas também isso não vai fazer a economia suficiente para chegar à merenda na escola. O problema orçamentário é mais profundo que isso. Com certeza. Entendeu? Então, nesse sentido, você quer fazer uma luz moral, olha, tira o auxílio moradia do juiz. Do jeito que ele está hoje, você tem um casal de juízes, os dois recebem auxílio moradia e moram na mesma casa. Então, realmente, tem coisas aí que é impossível de sustentar moralmente. Agora, o conjunto disso aí, por si só, vai sanear as contas? Não. Então, a gente precisa também encontrar as outras soluções para começar a entender qual é o... Porque, veja, como é que as pessoas votam? Né? A gente às vezes tem muito preconceito com as pessoas no Brasil tem muito preconceito com as pessoas mais pobres, com preconceito. O pobre vota pelo dinheiro, pela barriga. Mas veja, isso é uma atitude irracional, totalmente irracional. Veja, você tá, como eu disse, o cara sai para trabalhar e tal, sabe que o preço da comida tá ruim, que o ônibus tá caro, que não consegue botar o menino na escola, ele vai olhar para o presidente, o governador, o prefeito, que de algum modo acende para essas questões básicas. Agora, para gente que tem isso em casa, que o carro está na disposição, ou para quem tem lá a roupa, a escolha, que pode escolher ir para o trabalho de manhã ou só ir à tarde, é óbvio que ela não vai entender essa pessoa lá que está na ponta. Então, assim, eu creio que quando você pensa em populismo, que você colocou, eu acho que é negativo. Quando a gente puxa demais aqueles populismos que dão para a massa algumas benesses, mas depois retira, porque dá com uma mão, tira com duas, né? Isso é um problema, também acho. Ao mesmo tempo, também não acho que um fiscalismo total e abrupto, vamos ficar só, vamos cortar tudo de todo mundo. Gente, precisa administrar para as pessoas. E qual é a maioria das pessoas no Brasil? Infelizmente, a maioria das pessoas no Brasil ganha um pouco. É sério, a maioria das pessoas no Brasil não ganha menos de 3 mil reais. Se você ganhar 3 mil reais no Brasil, você já se acha na classe média, em termos de estatísticas. Só que você não tem uma vida de classe média no padrão de qualquer outro lugar do mundo. Para você ter uma ideia, o DIEESE, que é um instituto, diz que... Lá vem eu com essa coisa, né? O DIEESE diz que o salário no Brasil devia ser algo em torno de entre 5 e 6 mil reais para uma família com 4 pessoas. A mulher, o filho e 2. A mulher e o marido e 2 meninos. E aí você tem... E essas pessoas não estariam poupando. Não é para poupar. Não é para a pessoa ir... Sabe? Ir para Disney. É literalmente para ela transporte, moradia, alimentação, saúde, educação e um lazer básico. O lazer não é exatamente ir para Disney. Então, isso é um ponto interessante. Ou seja, é o básico. Nós no Brasil, nós não temos o básico, velho. A maioria das pessoas não tem. E isso parece uma coisa meio, da minha parte aqui, quase populista, mas... Ou dramática, mas é real, bicho. Se você for aqui na periferia de Caruaru, na zona rural de Caruaru, tem muito sítio aqui em Caruaru, que os banheiros de sítio geralmente é fora da casa, mas os banheiros não têm bacia sanitária. Eles são ainda aquela latrina que é um buraco no chão. Uma fossa, né? Uma fossa séptica. E ele não tem a bacia para você sentar. Muitos sítios ainda são assim.
Isso é básico, cara. Mas assim, porque a pessoa é antigênica, porque a pessoa não presta, porque a pessoa é culturalmente inferior. Não. É porque não tem condição, às vezes, de fazer isso, instalar. Ou seja, nós temos muita gente com conceito de. A vida básica, que pra gente é o mínimo que já tá dado. Para essas pessoas é algo a alcançar, talvez. E é essa desigualdade que pega, bicho. Esse bicho pega. Tá pegando, porque isso cria. E outra, isso cria também um país manco. Por um lado, muito produtivo, por um lado, muito eficaz, por um lado, muito eficiente, por um lado, um país do futuro, a Bélgica, e por outro, a Índia. Por isso que nos anos 80 o Brasil era conhecido, se vocês já estudaram sobre isso, o Brasil era chamado de Belíndia. Belíndia, que era uma mistura. Pode pegar aí os economistas dos anos 80 aí, vocês vão ver. Belíndia, Bélgica com Índia. A gente tem melhorado em algumas coisas, viu? IDH melhorou dos anos 80 para cá. IDH, que é aquele índice de desenvolvimento humano. Nós temos uns indicadores, índice de Gini, também dá uma estudada, gente. Índice de Gini, dá uma melhoradinha. Agora, ainda é um caminho e tem outra. Tem gente pessimista. Pergunta do populismo, né? Tem gente pessimista, sabe por quê? Porque há estudiosos demógrafos que dizem o seguinte: a curva ascendente do Brasil já foi, viu? Porque agora a população vai a partir de 2045, mais ou menos 2050, ela vai envelhecer. Vai ter mais gente velha, menos gente jovem, e, consequentemente, você vai ter um problema deficitário de previdência e de estilo de vida, porque o Brasil é um país que não conseguiu fazer uma renda alta, é uma renda média no máximo, para baixa. E aí a gente não tem, mas perdemos o boom demográfico. Então escreve no Google aí, boom, B-O-M, demográfico. E aí você vai ver muita análise pessimista, dizendo, e só não sabemos disso melhor, sabe por quê? Porque o governo federal não fez o censo, está fazendo agora. O censo está entrando nas casas. Aliás, se você estiver passando o cara do IBGE com o coletivo, meu irmão, receba dentro de casa. Ele viu? é um licenciador, trabalha. Pronto. Receba. Receba. Pessoa, né? Tem gente que ficou famoso com isso. Receba. Tá? Receba a pessoa, porque porque, veja, sem informação, sem dados, eu não posso estipular política nenhuma, velho. Exemplo. Professor, os estudantes da faculdade, eles estão com dificuldade de vir para a faculdade porque não tem ônibus. Como é que tu sabe disso? Se você não perguntar para os alunos, você vai saber disso. Né? Quais são as necessidades dos alunos da sua sala? Quais são as necessidades das pessoas do seu bairro? Então tem que perguntar às pessoas. Quem é que sabe das pessoas? Né? Então, nesse sentido, informação é fundamental, sabe? Então, é por isso que a gente não tem... Mas o boom demográfico já dá para vocês pegar análise. As pessoas são... Os autores, os estudiosos, são pessimistas, porque a gente passou isso, a gente passou essa fase. E o que vai ocorrer? Quem está chegando a 40, 50, 60, talvez tenha que esticar o trabalho. Porque não vai ter como aposentar no mesmo tempo que as gerações. A gente tem uma qualidade de vida que dá para chegar até 70, 80 anos de idade, mas não tem uma renda, não gerou uma renda tão alta. Exato. E o país não tem gente para substituir. Né? E quem tá para substituir não tá aprendendo. Então veja como tudo se conecta. Eu assassino a nova geração sem deixar ela estudar direito. Ela não consegue estudar e ter acesso a uma educação de qualidade que permita ela avançar. Ela fica em subtrabalhos, tentando uma ideologia, a menina é bom que trabalhe logo. Então, isso, dessa forma, não é legal. Aí eu tenho mais na frente, a pessoa vai ficando mais velha, chega a 45, 50, começa a dizer, eu quero me aposentar. Mas como? Se eu vou receber menos ou se não vou receber, então vou ter que, mesmo mais doente, eu tenho que continuar. Veja que a gente tem gargalos aqui, no começo, na entrada. O jovem, para entrar no mercado de trabalho, muitas vezes sofre pra caramba, né? Porque ele sofre porque não tem experiência. Só que aí ele não tem experiência por quê? Porque ninguém dá um emprego. E, ao mesmo tempo, vê que paradoxo. Eu não boto o cara para trabalhar porque ele nunca teve nenhuma oportunidade. E aí, por ele nunca ter tido a oportunidade, ele não pode ser posto para trabalhar. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Entendeu? Então nós estamos vendo esses paradoxos. O populismo tem um pouco desse problema aí de dar às massas, de tratar as massas como se fossem infantis,
né? Torna a massa infantilóide, de certo modo. O fiscalismo tem a ideia de pensar assim, primeiro cresce o bolo, depois divide. Isso também, eu lembro do Delfim Neto também, esse liberalismo fiscal aí também não é legal. Acho que a gente tem que cuidar das pessoas, velho. Agora, não é fácil a fórmula, não tem fórmula simples também, não. Mas, assim, para lhe responder, nós temos esse problema, sim, né, do populismo, como ele está se apresentando, à direita ou à esquerda. E, assim, a gente precisa pensar nas coisas que são estruturais. Como estamos perdendo o boom demográfico, pense em educação, pense em qualidade de vida mais à frente com os idosos, pense num mecanismo de como aproveitar a força de trabalho idosa, porque veja, o cara tem 50 anos, perdeu o emprego, ele não consegue mais trabalhar. É difícil. E ele ainda consegue tem produtividade e experiência, velho, o cara que está na melhor fase mental. Quando você chega, olha, fizeram um estudo que dizem que com 25 anos o sujeito ainda é adolescente, assim, o cérebro ainda está começando a desenvolver com 25 anos. Até 25 anos você é meio que adolescente no cérebro. Aí o cara se acha no auge da vida porque tem 25 anos. Meu irmão, e a gente trata a sociedade assim, as pessoas... Claro, o jovem tem que ser, como eu disse, ele tem que ter oportunidade lá para entrada no mercado, mas a pessoa mais velha, com 45, 50, 55, ela não... Ao contrário, ela está com o melhor cérebro que ela podia ter, porque ela tem experiência, inteligência emocional, veja, QI, ela não vai ficar idiota do dia pra noite. Ela tem inteligência emocional e ela tem experiência de como lidar com os dois, né? O jovem não tem experiência emocional capaz. Tem QI, não tem inteligência emocional, é sobre isso. E essa pessoa mais velha tem, e ela pode inclusive ajudar os jovens, né? Quer dizer, a gente tem que integrar o mercado, né? Entre pessoas mais velhas, pessoas adultos médios e os jovens adultos e jovens mesmo também, os jovens adolescentes. Mas assim, quem está pensando nessa política? É sobre isso. Aí para falar em populismo, para falar populismo, para falar sobre fiscalismo, para falar... Quem está pensando certo? Mas as pessoas estão aí. Quem está querendo cuidar das pessoas e pensar isso? Como articular as pessoas? Agora tem que ter plano, tem que ter política pública, tem que ter projeto. Quem está falando disso? E nos debates eleitorais, quem fala disso? Para além da disputa da fumaça ideológica. Essa é a resposta do Brasil, né? Como tá. É verdade. Professor, eu quero agradecer sua presença aqui. Eu acho que isso aqui não só um podcast, não só uma conversa, mas sim uma aula, né? Agradeço demais, né? Não só... limp. Agradeço mais a presença do senhor, a presença de Larissa também. E o senhor tem alguma mídia social para poder compartilhar com o pessoal? Tem. Primeiro que o meu pedido para vocês é o seguinte, faça os comentários sobre o Lineker. Que dá um engajamento, bicho. Isso é um... Né? Ele isso é marqueteiro do Marco Aurélio, né? Bota lá, Lineker, porque vai dar curiosidade no povo. E é sobre futebol, Lineker. Capaz de até estar um movimento aí depois, né? Sobre o Lineker. A gente pode resgatar essa imagem. Minha rede social é o Instagram, né? Que é o Marco Aurélio Freire Oficial. Né, que é @Marco Aurélio Freire Oficial. É fácil, é meu nome e o nome oficial no final. Né, que já tinha os Marco Aurélio Freire por lá, eu botei logo o oficial. Peguei primeiro. Peguei primeiro. Justamente. Então tá lá, né? E eu queria agradecer o convite da Larissa, né, minha monitora, né, que bate um bolão lá na turma, né, do segundo período. Ela tá no terceiro período, mas já tá ensinando ao segundo, tá ligado? Então não perdeu tempo não. Exatamente. Né? E conversar com vocês, cara. Agora eu tenho um pedido para fazer, gente, outro podcast, sabe? Que eu possa vir. Eu sei que vai demorar, mas tem um que eu quero vir com vocês. Quando vocês vierem falar, velho, porque o povo confunde muito, tem uns coxas aí muito doidos que falam em física quântica e tal, não tem nada a ver com isso. Vocês vierem falar de física quântica, eu não tô pedindo para vir falar, não. Tô pedindo pra vir assistir. Ficar aqui. Vamos anotar, então. Vamos anotar. Falar de física quântica. Pô, bicho, mas isso rende, velho. Rende, muita mesmo. Coisa, rende. Viu? Primeiro, pra dizer que essas terapias quânticas, isso é tudo charlatanismo. Pá. Já chegou assim. Já né? chega assim, seu lunga. Segundo, mas assim, porque tem todo um debate aí sobre isso, gente, que é muito massa, velho. Que pra mim, conceito de entropia, que pra mim tem toda uma filosofia em cima disso, sabe? A questão entre que a mecânica quântica, a física quântica, a relatividade geral, né? E a relatividade, teoria geral da relatividade e a mecânica quântica não conseguem se entender. A discussão da teoria das cordas, a teoria de tudo.
Isso é uma loucura sobre o universo, velho. O macro e o micro, bicho. E pra mim, quando eu fico lendo sobre isso, eu fico pensando na política também, sabe? Aí, capaz, isso aí é minha doideira. Mas eu acho que vale a pena. Eu quero assistir vocês falando sobre esse universo, né? E pra desmistificar também pras pessoas É que, importante. isso não é um universo que dá pras pessoas navegarem por ele sem conhecimento e achando que só porque botar a palavra quântico vira mágica. Não rola, né? Vocês que estão aí na labuta, no estudo real dos fenômenos da física quanto ciência, física que vem do grego, né? Physis, né? E physis quer dizer aquilo que é físico mesmo, aquilo que é palpável. Vocês que estão estudando isso de verdade, como vocês estão aí na engenharia, cara, não é... Aí vem qualquer um aí, fala quântico e ganha milhão. Puxa vida, né? Eu acho que é um desrespeito, né? Então, assim... Quando vocês falarem desse ponto, me chama pra eu assistir, só ficar ali anotando os conceitos. Porque no YouTube, eu assisto o YouTube, meu YouTube, lá o algoritmo do YouTube, sabe o que eu vejo? Eu assisto astronomia, velho. É hobby. Eu não entendo, não me pede conceito. Mas eu tenho... Você quer fazer o quê? Tem gente que fica vendo vídeo de gato, né? Vídeo de gato é bom. Vídeo de gato, aí a gente voltou ao Antigo Egito, né? O que a gente faz? A gente fala pro emoji, e fica adorando o gato. A internet é uma volta do Antigo Egito, já viu essa? É isso. Mas assim, para além disso, eu gosto de ver alguns canais sobre ciência e eu acho que cumpre um papel maravilhoso, principalmente sobre o universo, sobre a astronomia, o telescópio, o James Webb, por exemplo, acho que o que ele está trazendo aí, né, tem muitas coisas, conceito de gravidade, conceito, né, de talvez a busca pelo graviton, mas aí é um outro assunto para eu assistir, não quero falar não, que aí eu vou ver como é que se faz um programa de YouTube por dentro, né, esses programas eu tenho que eu visitar, né, mas esses canais, então quando vocês vierem falar desses temas, me convida para eu assistir, né? Pra eu assistir daqui. Por quê, professor? Porque eu eu assisto aqui e assisto em casa de novo depois. Viu? Mas olha, obrigado de verdade. Espero ter contribuído e não ter chateado muito o nosso público. Desculpa todas as citações. Depois se quiser, para lá e ver o livro. Eu citei os nomes de alguns livros, porque ajuda a entender o cenário e você tirar suas próprias conclusões. Então, por isso que eu sou o chato da citação, mas é mais no sentido de ajudar, né? Do que... E dizer, tô tirando de algum lugar também. Não foi das fontes, vozes da minha cabeça. Não é só lá que... Embora a fonte da minha cabeça é uma doideira. Mas a gente tem que ter um caminho, um método para que a gente seja responsável. Mas eu queria agradecer imensamente vocês também. Conhecer vocês foi muito bom, né? O Francisco estava em contato comigo. O Lineker, né? Que vocês vão comentar. Que vocês vão comentar. E nosso querido operador aqui, tava aqui quietinho, calado. Não fala nada, né, bicho? Não fala nada, mas de vez em quando parece uma lagartixa, fica assim, Ele não tem microfone, tem que diga o nome dele. Exatamente, tem que disponibilizar a parte mais importante aqui. Pois é, o cara que bota isso pra frente, velho. O cara que tá resolvendo aqui os problemas. Não, diga o nome dele. Pior que eu não sei. Eita, Tá vendo? Peguei agora. Rafael, né? Rafael, pô. Rafael. Né? Rafael que vem do hebraico. Rafael que vem do hebraico. Deus cura. E é justamente, se não fosse ele aqui, não funcionava, né? Não funcionava. Não é isso? Exatamente. Deus sabe o que faz, pô. Nós aqui não sabemos o que diz. Gente, valeu, obrigado. É um prazer e desculpa qualquer coisa. Valeu, professor. Valeu, professor. E é isso, pessoal. Até a próxima.